Glória a Deus. Boa noite, família. Boa noite. Graças a Deus, quinta-feira, dia gostoso, né? Eu gosto. Eu gosto da quinta-feira porque eu sei. Aí o pessoal fala assim, o senhor gosta porque o senhor sabe que está se aproximando a sexta, né? E aí você vai poder dizer sextou. Não, eu gosto porque a gente pode estar junto aqui. Eu posso estar falando com milhares de pessoas nesse momento que estão acompanhando a gente pela internet. Uma boa noite para você, que Deus abençoe. E que a gente, nesse momento que a gente está aqui na igreja, a gente possa estar experimentando cada segundo do que acontece aqui. Sabe, eu vejo que nenhum encontro é igual ao outro, né? Nenhuma vez que a gente vem à igreja é igual ao outro. Hoje eu imaginei um quadro de como seria o encontro agora à noite. Falei, nossa, chuva, tumulto, Avenida Brasil, confusão, isso, aquilo, essas coisas que você conhece. E eu falei, rapaz, como é que vai ser o culto hoje à noite? E aí eu chego aqui e vejo todos vocês aqui, eu fico vendo um povo de fé que se levanta e vai à casa de Deus. Deus abençoe a sua vida, eu quero aplaudir a Deus pela vida de vocês. Tem gente aqui que vem de longe, gente. Eu venho daqui, pertinho, né? Não dá nem para esquentar o motor do carro, mas tem gente que vem de longe. E olha, que Deus possa estar abençoando a sua vida tremendamente. Gente, existe uma frase que eu li certa vez no Antigo Testamento. Essa frase ela me marcou. E é uma frase que eu já repeti várias vezes, e que essa semana, né, devido a alguns acontecimentos que vão tendo na nossa vida, essa frase ela veio ao meu coração assim como um bálsamo, como uma certeza, como uma confirmação. Essa frase, Deus ele diz, e ele faz mais do que apenas dizer uma frase, ele dá uma promessa. E essa promessa de Deus é: não te deixarei e nem te desampararei. Quem me conhece sabe que sempre que a gente está aqui, a gente repete essa frase, porque nós, seres humanos, temos essa necessidade de não vivermos sós. A gente quer sempre alguém do nosso lado, principalmente no dia difícil. É tão bom, não é? Quando às vezes a gente está aflito, está às vezes passando por situações que a gente não gostaria de passar, e você tem alguém que conversa contigo, que bate um papo, que te ajuda, que compra a tua briga no bom sentido, que está junto com você. E Deus então ele faz essa declaração: não te deixarei, nem te desampararei. E o que eu acho bacana dessa frase é que essa frase, ela é linda, ela é consoladora. Mas como eu disse ainda há pouco, ela é muito mais do que isso. Ela é uma promessa. Deus, quando a gente aprende que Ele não fala nada à toa, Ele não fala nada porque deu na telha, ou porque eu vou agradar o Renato se eu falar isso, não. Quando Ele fala, é porque Ele fala com a intenção de cumprir, e Ele cumpre porque Ele é fiel à sua palavra para cumprir. Então, se Deus diz para o povo de Israel, e o povo de Israel espiritual hoje somos nós temos entendido que Deus continua um trabalho na vida da igreja do século 21, do ano de 2024, e Deus ele diz para a gente, olha, Renato, João, Maria, eu não te desampararei, eu não te deixarei. Eu não sei como é que isso fala no teu coração, para mim me enche de alegria, porque eu sei que momentos difíceis vêm, eu sei que lutas às vezes a gente passa, mas aí eu me lembro dessa frase, que não é só uma frase, é uma promessa, eu quero repetir isso: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Então Deus sempre vai estar conosco em todo o tempo. Essa frase é a garantia do amor e da presença constante de Deus. O Deus que nunca nos deixa só. O Deus que é o 24/7, você sabe o que é 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, a qualquer momento. Deu insônia, acordou 3 horas da madrugada, pô, será que eu posso orar agora? Será que eu vou incomodar Deus? Não, Deus está lá, ó, do lado da tua cama, pronto para poder te ouvir, porque eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Um Deus que está pronto a ouvir o nosso clamor. Semana passada a gente falou um pouquinho aqui sobre clamor, nós fizemos aqui um clamor e hoje a gente vai fazer de novo. Eu vejo que está no momento da gente clamar, da gente falar com Deus, da gente começar a colocar a nossa fé ainda mais em ação. Eu sei que você já tem colocado, mas Deus tem nos chamado a cada dia mais a colocar essa fé em ação, a buscá-lo e a experimentar. Não é buscá-lo no sentido de que se Deus abençoar está bem, talvez possa ser, não. É na certeza de que o que Ele promete, Ele cumpre. Deus é bom em todo o tempo. E a gente repete isso muitas vezes, porque, infelizmente, diante de um mundo agitado, diante de uma vida agitada, diante de situações que aparecem do nada,
às vezes a gente esquece das promessas que o nosso Deus fez para nós. Quando passamos por dificuldades na vida, nós temos a falsa impressão de que estamos sós. Isso acontece comigo ou acontece com você também? Pastor, mas o senhor é um pastor, que é isso? Como é que o senhor se sente só? Eu tenho a coragem de poder dizer para você que existem momentos que eu fico assim, Senhor, onde é que o senhor está? Ouve o meu clamor, Deus. Ouve a minha oração. Ouve aquilo que eu estou falando, que eu estou pedindo. Semana passada a gente falou um pouquinho, né? Sobre pedir aquilo que é necessário, e nem sempre aquilo que a gente quer, mas aquilo que é importante para nós. E a gente clama a Deus, e Deus Ele ouve, e geralmente Deus atende, só que Ele atende no tempo dEle, da maneira dEle, e pode ter certeza, muito melhor do que aquilo que a gente pediu. Essas surpresas de Deus são maravilhosas. E quando a gente vai até a palavra sagrada, a palavra de Deus, a gente encontra essa promessa. Gente, isso enche o coração, isso renova as forças, isso faz a gente olhar para uma outra direção. Você já viu uma pessoa triste? Uma pessoa triste caminhando. Imagina agora uma pessoa triste caminhando. Como é que é? É assim, né? Estou triste hoje, acordei para baixo. Não. Como é que é? Cabeça baixa, olhando para o chão, os passos curtos, como se nada valesse a pena. Quando você ouve essa frase ela vem como que o Espírito Santo trabalhando, enchendo, erguendo, levantando. Vale dos ossos secos, sabe? Aquele vale onde não se poderia ver vida, apenas ossos secos. E naquele momento, Deus fala com Ezequiel, Ezequiel profetiza, fala. E o que aconteceu? Os ossos começaram lá a se mover, e a carne começou a aparecer, e os nervos começaram a se formar, e as artérias, e todo o corpo, todo o ser humano, o cérebro foi funcionando, e dali se levantou uma nação, se levantou um povo. Gente, às vezes a gente está nessa situação, problemas que a gente não entende, problemas que às vezes a gente acha, eu estou sozinho, não vai dar, não vai funcionar, e de repente Deus vem e nos surpreende, e vai fazer muitas coisas que você ainda vai ver através dessa palavra. Quero que você preste muita atenção naquilo que Deus quer falar com você. Outras vezes, nós achamos também que só nós passamos por uma situação desagradável. Ou a nossa prova, a nossa dificuldade é mais grave do que a do outro. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Fulano está desse jeito, passou por uma prova, mas se ele experimentasse o que eu estou experimentando, isso é a maior besteira. Não existe como a gente comparar uma pessoa com a outra. Cada um tem um nível espiritual. Todos nós estamos numa ascendente de crescimento espiritual, de intimidade com Deus, de experimentar o poder, o milagre, as bênçãos, de ver o Espírito Santo trabalhando em nós, através de nós, abençoando outras vidas, de observar ministérios, pessoas, homens, mulheres, crianças estão sendo usadas, porque o Espírito tem sido derramado sobre toda a carne, milagres estão acontecendo. Então quando a gente vai até essa passagem, a gente pensa assim, nossa, mas é tão difícil, eu duvido, se fulano passasse pelo que eu estou passando, eu estou assim fazendo uma conjectura, eu não estou julgando. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 9, ele vai dizer o seguinte, resisti-lhe permanecendo firmes na fé. Resistir a quem, pastor? Ao diabo. Se você ver o contexto, você vai ver que é ao diabo que ele estava falando. Resistirem permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que temos em todo o mundo estão atravessando quais? Os mesmos sofrimentos. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando assim, esse problema parece que não vai ter fim. Pode ter certeza. Alguém que está lá do outro lado do mundo, no Japão, na China, na África, na Ásia, seja onde for, na América, no Alasca, ela está também passando às vezes pelos mesmos problemas. E aí você diz para mim, pastor, mas e daí? O que isso traz de consolo? Consolo realmente não traz, mas traz a certeza de que Deus está cuidando do seu povo. Porque se o apóstolo Pedro teve a inspiração do Espírito Santo, e a gente precisa sempre lembrar disso, o apóstolo Pedro ele foi usado, ele foi um escriba, mas quem disse foi o Espírito Santo, ele diz isso para mim e para você hoje. Você acha que a carga está pesada demais? Você acha que a luta está grande demais? Existem irmãos em outras partes do mundo que estão passando por lutas ainda maiores. Semana passada eu estive num hospital da Lagoa. E, gente, certa vez nosso pastor pregou aqui, né? Que todos nós deveríamos ir ao hospital pelo menos uma vez ao ano. Porque você para e você reflete. Quando uma pessoa está sobre um leito,
E não foi o caso dessa pessoa, graças a Deus, está vivo, está bem, já voltou para casa, teve alta, glória a Deus. Mas existem pessoas que estão ali desencanadas, que o médico diz assim, olha, o que nós poderíamos fazer, nós já fizemos. Eles chamam de cuidados paliativos, ou seja, a gente vai dar uma garibada aqui até chegar o momento da pessoa. Você já imaginou como é que está o coração dessa pessoa? E aí, às vezes, a gente tem saúde, às vezes Deus está nos dando paz, às vezes Deus nos dá condições. Não é que todo dia a gente está bem-humorado, está feliz, está alegre, está para frente, mas a gente precisa trazer à memória o que Deus prometeu e o que Ele tem feito na nossa vida. Eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Então, quando a gente vai a um lugar desse, isso faz a gente refletir, isso faz a gente lembrar, faz a gente começar a pensar. Essas falsas impressões vêm de uma vida moldada a se mover sempre pelo que sente, pelo que toca e pelo que vê. Todo mundo sabe da vida de Tomé. Tomé, ele deve ter feito milhares de coisas boas, mas todo mundo só lembra de Tomé por causa de quê? Da sua incredulidade, né? Se eu não tocar do lado dele, se eu não botar a mão na ferida, se eu não ver as mãos dele furadas, cara, que audácia desse camarada. E Jesus fez algo que nos surpreende. Porque Jesus poderia ter feito, mas Ele é um Deus de graça, um Deus de amor, Ele poderia ter feito, é mesmo, Tomé? Você quer ver? Tá bom, então fica esperando, uma hora dessa você vai ver. Não, Jesus com todo o amor do mundo falou, Tomé, dá uma olhada. E Tomé deu uma olhada, e Tomé tocou a ferida ao lado de Jesus, e o que foi que aconteceu então? Senhor, ele, Senhor, rapaz, são muito mais felizes aqueles que não viram e creram. Você está me glorificando porque você viu, mas ainda existem aqueles que não viram, não verão, e ainda assim eles creem. Adivinha quem são esses? Está todo mundo aqui, ó. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, queridos. O que Ele promete, Ele faz. A fé nos leva a viver pelo sobrenatural. Aleluia, Rubem. Eu tive aula de sobrenatural com o querido Rubem aqui, aprendi muita coisa sobre isso. E a fé, ela realmente nos leva a viver o sobrenatural, independentemente do que nós sentimos, do que nós tocamos ou do que nós vemos, mas sim daquilo que nós cremos. Essa é a grande diferença do povo que é chamado crente. O povo que é chamado crente não é chamado crente porque anda com a Bíblia debaixo do braço, porque os vizinhos sabem que no carro dele tem um adesivo, né? Pertence a Jesus, ou agora que Deus abençoe. Cada um coloca alguma coisa, mas aquele que realmente vive a fé, aquele que experimenta os milagres, aquele que vê às vezes situações que ele pensa assim, como é que eu vou fazer? E Deus fala, rapaz, você não vai fazer realmente nada, eu vou à frente e vou fazer por você, você só tem que crer e deixa eu trabalhar. Você não vê, gente, eu acho interessante que quando a gente vai à Bíblia, parece que às vezes a gente deixa passar certas coisas. Hoje eu estava conversando com um querido aqui, a gente estava falando sobre o centurião, da audácia que aquele homem teve, de Jesus falar assim, ele falou, Senhor, por favor, eu estou com a minha filha doente, por favor, me ajuda. Não sei se foi a filha ou foi o servo, de vez em quando eu confundo. Foi o servo, obrigado. Meu servo está doente. E Jesus, beleza, vamos lá, pessoal, levantar acampamento, vamos lá na casa do centurião. Não, Senhor, precisa não, porque eu tenho autoridade sobre vários homens. E se eu disser a eles, vai, ele vai. E se eu disser, vem, ele vem. Basta uma palavra que o Senhor disser e o meu servo será curado. O que é que aconteceu? Jesus falou, rapaz, vai, teu servo está curado. Você imagina isso? Poder da fé, o poder de ver o sobrenatural, o poder daquela, eu chamo de audácia, né? Porque aquele homem, ele compreendeu isso, e Jesus, ele captou o que esse homem tinha compreendido, e esse homem recebeu então a bênção, a cura do seu servo. Esse é o nosso Deus, queridos, esse é o nosso Senhor. Eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, em 2 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Gente, para nós, isso soa estranho, e talvez para a gente possa soar até mesmo difícil, porque como eu disse, desde quando nós nascemos, como é que a gente aprende as coisas? Como é que eu sei o que é quente e o que é frio? Porque o meu pai me ensinou? Não, porque eu vou colocar a mão em um objeto e está quente, porque eu vou colocar a mão no objeto e está frio, imediatamente tira a mão, principalmente na hora do banho.
Não estou falando do meu neto não, gente, calma. Não precisa ficar pensando, ele está imaginando o neto dele. Eu não estou não, estou sim. A gente aprende a viver por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente pode experimentar, tocar, mas a fé vai nos levar a viver de uma maneira completamente diferente. A fé vai nos levar a viver, crer naquilo que eu não posso tocar, crer naquilo que eu não posso ver, crer naquilo que eu não posso experimentar, mas crer naquilo que a palavra de Deus diz, e sob esta palavra, Deus vai fazer um milagre. Isso é fé, queridos. Parece estranho para o mundo, mas para nós que cremos, isso precisa ser a coisa mais natural da face da terra. Infelizes somos se nós imaginarmos que as coisas só vão acontecer se eu entender como é que funciona. Não, você não precisa entender como é que funciona. Estou pregando para mim, tá? Basta você crer. Deixa com Deus como é que vai funcionar. Deixa Deus fazer da maneira que Ele vai fazer. Não imagine como será. Não tenha expectativas. Não, Deus vai fazer assim, vai usar isso. Não, simplesmente, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja comigo e que essa bênção possa chegar. Não interessa se eu não estou vendo meios, não interessa se a economia está assim, não interessa se o mar não está para peixe. Para os discípulos não estava. O que aconteceu? Jesus fez o mar estar para peixe rapidinho. Sem nenhum esforço. Não teve uma ordem audível, pelo menos a Bíblia não relata se Jesus falou assim, que os peixes se aglomerem agora do lado direito, que eles vão jogar a rede lá e lá eles vão pescar. Não parece que Jesus disse isso. Simplesmente ele falou para quem? Para os apóstolos. Vá, entre no barco, lance a rede do lado direito. Quando lançaram, a rede vinha, que começou a se romper, se rasgar. Tal era o peso que havia sobre aquela rede. Quando eles passaram uma noite inteira pescando. Será que eu estou entendendo? Será que você está entendendo que eu estou falando que isso também acontece na nossa vida? A gente tenta algo. A gente quer algo. A gente busca algo. A gente ora algo. A gente clama por algo. E parece que não acontece, mas de repente Deus dá uma ordem e diz assim, olha, faça isso, me ore, me busque, clame, leia a minha palavra, tenha intimidade comigo, mais do que apenas conhecer o meu nome, Deus, mais do que apenas frequentar uma igreja, comece a ter intimidade comigo, e aí a gente começa a ver as coisas acontecerem, e deixa Deus ir fazendo a obra dele, pode ter certeza, Ele te ouve, não tem um momento em que Deus fala assim, oração do Renato, eu não aguento mais. Isso não existe para Deus, pelo contrário, quando eu falo Senhor, e quando você fala, querido Deus, amado Pai, Santíssimo Senhor, imediatamente Deus, opa, meu filho está falando comigo. Não é assim com o seu filho? Não é assim com as pessoas que você ama? Você está todo atarefado, cheio de coisas e tal, e o celular toca, você olha, é a esposa. Não tem homem aqui que não atende a esposa não, né? Pelo amor de Deus, não faça isso, meu irmão. Você não sabe o problema que tu está se metendo. Quem nunca se sentiu sozinho? A sensação de que nós estamos só, de que nós fomos abandonados à própria sorte. Quem nunca se sentiu dessa maneira? Que atire a primeira pedra em mim. Todos nós. Momentos da nossa vida onde a gente fala assim, meu Deus, parece que eu estou sozinho. Eu falo, eu clamo, eu tento, eu faço e parece que nada acontece. Mas aí eu vou até a palavra de Deus e a palavra diz o que para mim? Eu nunca te deixarei. Eu posso não estar sentindo, eu posso não estar tocando, eu posso não estar vendo, eu posso não estar ouvindo, eu não posso estar sentindo o odor, mas eu sigo aquilo que a palavra diz. Eu nunca te deixarei, eu jamais vou desamparar vocês. Então não fique, quando esses sentimentos começarem a aparecer no seu coração, eu estou sozinho mesmo nessa luta, eu estou vendo que isso aqui é eu e Deus mesmo, gente, Deus já fez, Deus já trabalhou, Deus está com você, Deus já foi à tua frente. Quando às vezes a gente pensa, Senhor, vem comigo, Deus está falando, bobinho, eu já estou lá, você só precisa chegar lá, faz a tua parte. Deus é maravilhoso, querido, Ele nos fascina. A gente estava ouvindo aqui ainda há pouco, né? Teu amor me fascina, estava tocando aqui, eu amo essa canção. Pete sabe por causa de quê? Lembra, Pete? Grande retiro, né? Quem nunca sentiu que nada mudaria? Você já teve numa situação assim? Você orava e você fala, não, agora vai. E de repente, pimba, não foi. Você orava e você clamava, e você estava agoniado, desesperado, e pensando assim, não, agora vai dar certo. E de repente, mais uma decepção. Eu não estou dizendo que isso é comum, mas acontece.
E a gente gosta de falar, né, daquilo que acontece na nossa vida, porque a gente precisa aprender o seguinte: não acontece só com você, acontece com outras pessoas. Existem momentos que parece que a situação não vai mudar. A nossa mente, ela entra num estado estranho, que a gente pensa assim: gente, não é possível, Deus não está me ouvindo, as coisas não estão acontecendo, nada está mudando, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou chutar o balde, eu acho que eu vou acabar com esse negócio, não adianta. Queridos, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Duas frases apenas. Lembre-se dela, guarda, traz isso. Nunca te deixarei. Mas eu estou me sentindo sozinho. Mas a palavra diz: nunca te deixarei, eu nunca vou te desamparar. O que é desamparar? Para pensar. Eu estou aparado nesse momento. Pelo quê? Pelo piso que está sobre os meus pés. É isso que Deus fala. Eu vou estar dando o piso para vocês poderem pisar. Eu nunca vou desamparar, deixar vocês desamparados. Vocês sempre serão amparados pelo meu poder, porque foram comprados com preço muito alto. A morte do Senhor Jesus, o sangue sendo derramado, a cruz, os cuspes, a coroa de espinhos, as chicotadas. Isso não foi barato, gente, isso foi caro demais. Jesus não tinha nenhum pecado. Nenhum. Amanhece, anoitece, e a situação difícil continua. Quem nunca olhou para os lados e não viu solução? Eu vou levantar minha mão, eu sempre faço meia culpa, não tem jeito. Tem horas que a gente pensa assim: como é que eu vou resolver isso? Eu olho para um lado e olho para o outro. Já começo errado. Para onde que eu deveria olhar? Deus, é para ti. Não é para o problema. Se eu olhar para um lado e para o outro, realmente talvez eu não vá ter solução daquele problema. Eu vou repetir mais uma vez, que eu já falei isso aqui. Quando você vê Jesus em certas sinucas de bico, momentos difíceis, a palavra ela diz o seguinte: e elevando Jesus os olhos aos céus, Jesus se desligava. Espera aí, o negócio está pegando aqui, a coisa está quente ali, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Jesus tinha um discernimento espiritual das coisas que às vezes nos faltam hoje. Jesus tinha isso 100% do tempo dele. E ele então olha para o alto, ele olha, coloca os seus olhos no céu, ele tira o olhar das coisas terrenas, das coisas que são explicáveis, das coisas que são experimentáveis. Ele simplesmente olha para o céu. Por quê? Porque ele sabe que de lá vai vir o socorro. De lá Deus vai ouvir, de lá Deus vai fazer. Essa promessa da presença contínua de Deus em nós aparece pela primeira vez em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. A palavra de Deus diz: sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas. Você está passando por alguma situação difícil? Você está passando por alguma situação que te desanima, que você veio aqui hoje arrastado, que você disse assim: olha, hoje eu vou à igreja, mas a minha vontade mesmo era estar longe, mas eu preciso buscar a Deus. Você está passando por alguma situação que você possa estar agora com medo, pensando: o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que eu vou resolver isso? Deus continua falando conosco, com você e comigo. Olha o que ele diz: não tenhas medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, o teu Deus, aquele que te curou, aquele que te salvou, aquele que trabalha na tua vida, Ele é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. É a palavra dele para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Louvores sejam a eles. Essa promessa, ela alimenta a nossa fé. E é cura para uma alma atormentada, principalmente em momentos de dificuldade e incerteza. Nós somos eu vou ter que pedir o pastor Marcos para vir aqui falar, para você poder lembrar. Nós somos tem que estar aqui, ó, ponta da língua. Você não é o que você está enxergando. Isso aqui faz parte de você, mas não é a tua essência. Eu e você somos espírito. Nós possuímos uma alma, sentimentos, emoções, pensamentos, desejos, alma, ok? E nós habitamos num corpo físico. Essa é uma realidade que precisa ser lembrada a todo momento.
Porque às vezes a gente confunde e acha que é tudo uma coisa só. Sim, está tudo unido. Uma faz parte da outra, cada uma delas vai sendo deixada com o tempo. E quando eu falo aqui de uma alma atormentada, é aquele tipo de problema que a pessoa não consegue dormir. É a insônia. É acordar de madrugada e ficar lá, milhões de pensamentos chegando ali. É ter pensamento acelerado. Existe aí a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não consegue parar de pensar. Ela pensa no leite derramado, na morte da bezerra, ela pensa no que vai acontecer na economia, ela pensa na guerra da Ucrânia, ela pensa E a pessoa não consegue parar de pensar e vive atormentada a vida toda. Gente, Deus pode mudar a situação. Deus pode curar. Deus pode libertar, Deus pode mudar, Deus pode mover águas, Deus pode mover pessoas, Deus pode mover o que for, para que você possa gozar da melhor vida que Ele prometeu para todos nós. Se agarre nas promessas de Deus. Ela nos lembra que Deus está conosco, nos guiando, nos sustentando a cada passo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, eu farei. Não, Ele fará. Está diante de alguma situação, precisa trilhar um caminho, entrega ao Senhor, confia nele. Estava falando sobre confiança com alguém hoje. Eu converso com várias pessoas e depois eu não faço a menor ideia com quem é que eu estava conversando. Mas eu estava falando com a pessoa sobre confiança. Gente, confiança é uma coisa tão bacana. Quando você, não, eu confio nessa pessoa. Eu sei que essa pessoa vai fazer isso. Não fique com medo assim, não, mas e se depois eu me decepcionar com aquela pessoa? Querido, o problema é dela, não é teu não, continua. Deus tem os seus remanescentes, confie. Pessoas querem estar ao teu lado para te ajudar. Você está numa igreja que nós procuramos, nosso pastor, a gente tem a proximidade, não é, de estar junto, então a gente vê ele sempre fomentando situações para quê? Para que a gente possa ter comunhão, para que a gente possa conversar, para que a gente possa confiar mais uns nos outros. Pastor, mas o senhor não sabe, eu já tive tanta decepção na minha vida. Queridos, a sua vida continua, você não morreu, você está vivo. Deixa as decepções lá no passado e continua em frente. É fácil? Não! Mas se eu não der o primeiro passo, não vai resolver nada. Eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. E tem gente desconfiando de Deus. Não estou acusando não, por favor. Existem pessoas hoje que ficam pensando, mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Isso é desconfiança. É pensar assim, será que o que Deus falou é verdade? É isso mesmo? Além de Deuteronômio, nós encontramos essa promessa ratificada em outros versículos. Jesus e alguns escritores bíblicos repetiram várias vezes essa promessa. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz o seguinte: eis que estou convosco de vez em quando até a consumação dos séculos. Olha só, gente, que promessa maravilhosa de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca está sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Promessa de Deus é verdade. Promessa de Deus é praticamente como uma sentença que Deus diz: olha, se vocês realmente crerem, eu estarei com vocês todos os dias, no dia da tempestade, no dia do calor, no dia do frio, no dia do problema, no dia da alegria, Ele estará conosco todos os dias. Não deixe isso fugir do teu coração. Todos os dias até a totalização do tempo de Deus para esse mundo que vivemos. Hoje de manhã eu fui surpreendido por essas notícias que a gente ouve aqui no nosso estado. Não vou ficar aqui fazendo agora, lembrando disso, E situações que deixam a gente triste. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, até quando que isso vai acontecer? Até o dia que Deus disser assim, basta, acabou, chegou o tempo. Deus tem um tempo para que as coisas aconteçam. O povo de Israel estava desesperado. Toda hora estava na mão do palhaço. Toda hora tinha um governo, tinha um império que tomava conta. E ainda que eles pudessem praticar a religião deles, eles eram impedidos de uma série de coisas, não tinham liberdade plena, estavam sempre dependentes, estavam sempre presos, amarrados. Tem professor de história aqui, eu morro de medo quando eu falo essas coisas. Gente, as pessoas não tinham essa liberdade, mas entenda uma coisa: em Cristo nós somos livres.
A liberdade, queridos, não é agora eu sou livre, eu faço o que eu quero. É mesmo? Eu acho que os uruguaios não vão fazer nunca mais o que eles querem aqui no Brasil. Deixa isso para lá. João capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mais uma vez Jesus dizendo, olha, meu pai já falou lá no Antigo Testamento. Eu já falei, agora eu vou falar de novo. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não consigo, queridos, sequer mensurar a dor, o medo, o pavor da orfandade. Não ter pai, não ter mãe. Às vezes ser criado por algum parente, ou às vezes ser criado Desculpa por eu estar tocando num assunto tão delicado, que de repente, possa ter pessoas aqui, mas eu quero dizer para você que eu não sei, eu não conheço essa dor. Mas se Jesus citou, é porque deve doer muito. Deve ser muito difícil a pessoa ser órfã. E eu acho interessante que Jesus ele vai fazer essa promessa, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. O nosso Pai, o nosso Deus. Vocês estão pensando que vocês estão órfãos? Vocês estão pensando que não tem uma pessoa que está olhando por você? Não tem um Deus que está guiando os teus passos? Não tem um Deus que, apesar das dificuldades, aparentes dificuldades, está fazendo milagres que às vezes a gente nem toma consciência disso? Esse é o nosso Deus, queridos. Um Deus que nos levanta na nossa caminhada de fé. Eu já expliquei, caminhada é o quê? Passo após outro passo. Todos os dias, Deus está trabalhando e está nessa caminhada conosco. Aleluia! Hebreus capítulo 3, versículo 5. Mais uma vez vai ser citado. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Está lá, não é? Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser revelado no futuro. Mais uma vez, Deus parece nos lembrar da condição de relacionamento entre Ele e nós. Parece que às vezes a gente precisa ser relembrado dessas coisas. No casamento, a gente não tem o costume, amor, eu te amo. A minha esposa fala, tá bom, Renato, eu já sei que você me ama, mas eu quero falar de novo, eu te amo. Você é a única. Não é porque eu fiz 33 anos de casado sábado passado, sabe? Mas eu fico pensando, gente, é tão bom poder expressar isso. Agora você para pensar que existe alguém que expressa isso todos os dias para mim e para você. Não é talvez a nossa esposa, não é talvez o nosso marido, mas é o Deus que nos ama. Eu amo você, Renato. Eu amo você, João. Eu amo você, Maria. Eu estou com você, eu não te abandono, eu não vou abrir mão de você. Você pode muitas vezes, queridos, eu vou dizer uma coisa aqui que alguns podem até não concordar e você tem todo o direito. Ainda que às vezes eu fale assim, tá Deus, tá bom, beleza, tu me ama e tal. Deus pega assim e fala, rapaz, espera aí, escuta direito, eu te amo. E quando a gente abre o coração para ouvir o eu te amo de Deus, queridos, não tem problema, não tem doença, não tem dificuldade, não tem luta, não tem qualquer situação da nossa vida que vai nos impedir de ter esse amor habitando em nós. Não é sentindo esse amor, é porque para mim faltam às vezes palavras no nosso idioma para expressar isso, mas quando a gente realmente experimenta, é a palavra que mais se aproxima do que eu consigo entender, quando a gente experimenta esse amor, aí você vê assim, nossa, Deus me ama, né, Aninha? A gente estava conversando isso agora, né? Deus me ama. Ele poderia escolher não me amar, porque amar é uma escolha, é uma decisão. Eu decidi amar a minha esposa, eu decidi amar essa igreja, eu decidi amar o meu pastor, eu decidi amar os meus irmãos. Eu decidi, você decidiu. Deus decidiu também, eu vou amar o povo que eu criei, eu vou amar a obra-prima da minha construção, de tudo aquilo que eu fiz, de toda a minha criação, eu vou amá-los. A palavra de Deus diz, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. O pai do filho pródigo não falou assim, pegou a herança, gastou, beleza, vai viver a tua vida, cara, vai em frente, foi essa a tua ideia? Vai em frente. E ficou ali. Mas certo dia, aquele pai estava naquele portão, gente, o pai, será que ele era vidente? Me vem um negócio aqui agora que o meu filho está voltando. Não, alguém correu na frente. Aquele teu filho que estava perdido, que ele está vindo. O pai imediatamente deve ter tirado o sapato, deve ter tirado a roupa, deve ter colocado uma roupa melhor, correu, foi para o portão, quando ele viu o filho, o que ele fez?
vem aqui falar comigo, vem cá que agora a gente vai sentar para conversar. Foi isso que o pai fez? Abraçou. Deve ter beijado, deve ter agarrado ele com tanto carinho. Filho meu, tu estava perdido, mas você voltou. E aí toma aqui, um anel de autoridade. Toma aqui, uma nova sandália, porque agora tu tem um novo caminho. Toma uma roupa nova, porque agora você foi purificado. Isso é Deus fazendo comigo e com você, todos os dias, queridos. O irmão mais velho é outro assunto, a gente não vai falar dele agora não, tá? Depois a gente fala dele. Mais uma vez, Deus parece nos lembrar da condição de relacionamento entre Ele e nós. Amor. Queridos, eu aprendi há alguns anos, estudando nas escolas que, graças a Deus, a Nova Vida, ela tem assim muitas coisas para a gente aprender, e está vindo mais aí, tá? Se prepara, ano de 2025 vai ser muito excelente, mas eu não tenho autorização, então depois alguém vai falar para você aqui, tá bom? Queridos, eu aprendi que há alguns anos, que de toda a afirmação ou promessa de Deus, todas elas são muito importantes. Mas eu aprendi algo, que quando Deus repete isso, eu preciso realmente parar e prestar atenção naquilo ali, parece que assim, de uma forma diferente. Quantas vezes Deus declarou, o meu justo viverá pela fé? 4. Quantas vezes eu leio aqui, nunca te deixarei, jamais te desampararei? Eu não contei, eu acho que é mais de 4. Queridos, Deus está repetindo e falando assim, guarda isso no teu coração, cabeça. Eu continuo te amando, eu não vou te desamparar. Mas Senhor, eu falhei, eu afastei, eu andei um tempo fora da tua casa. Senhor, eu esqueci dos teus caminhos. Senhor, eu não sei. Rapaz, eu nunca te desamparei. Eu só estava aguardando o teu retorno. Eu só estava aguardando a tua conversão. Pessoal aí que fez escola, autoescola, né? O que é conversão? Mudança de direção. A partir daquele momento que a gente mudou de direção, Deus falou, agora sim, vamos lá, vamos caminhar junto, eu tenho coisas maiores e melhores para vocês, vamos em frente, vamos continuar. É semelhante à frase que diz que o justo viverá pela fé, eu já falei sobre isso. A promessa de Deus de nunca nos deixar nem nos desamparar, ela nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Algum tempo atrás eu preguei aqui sobre desafios. Falei que nós enfrentamos desafios, todos nós sem exceção. Falei que desafios não são problemas, mas desafios às vezes trazem preocupação. Mesmo a gente sendo cheio de fé, tem horas que a gente fica assim, meu Deus, mas como que vai ser? E Deus fala, rapaz, um dia tu vai aprender, continua. Deus continua conosco, queridos. Quando nós temos essa certeza do nunca te deixarei, jamais te desampararei, vem desafio. Beleza, Senhor, eu não queria não. Mas se veio, eu sei que o Senhor nunca me desamparará. O Senhor nunca vai me deixar, o Senhor vai estar do meu lado. E eu vou em frente contra esse desafio. Foi o que Davi fez. É mesmo, é? Quem é esse incircunciso que está vindo contra o povo de Deus? Que negócio é esse? Moleque ousado, né? Era novinho, 17 anos. Deixa comigo, eu vou resolver esse problema. E todo mundo achou assim, Davi ficou doido, está querendo se suicidar, né? Que ele é o mais novo, não quer a herança do pai, que ele está vendo que os filisteus realmente vão dominar o povo de Israel, ele perdeu a noção, nada, Davi estava cheio de fé. Foi lá no rio, deixa eu escolher aqui a pedrinha especial. Essa daqui, não, essa não, essa. E aí veio o gigante, Golias, cheio de moral, cheio de poder, os soldados de Israel tremendo, desesperados. E Davi veio, rapaz, você vem contra mim com as suas lanças, com seus varapaus, você vem com seus escudos, mas sabe, eu vou contra ti com algo que é muito maior, eu vou contra ti em nome do meu Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega aquela simples funda, gente, aquilo ali era brinquedo de criança, caçadores usavam, raríssimos, o pessoal gostava mais do negócio de uma flecha, que era muito melhor, muito mais eficiente. Ele pega aquilo ali que parecia improvável, gira e ó, pum, o gigante cai e acabou o problema de Israel. Que a gente possa se basear nisso, lembrar disso. A promessa de Deus de nunca deixar nem desamparar nos dá força. As promessas de Deus nos garantem que não estamos sozinhos e nos anima a confiar em sua fidelidade. Quando nós dizemos Deus é fiel, e eu tenho muito receio quando as frases se tornam repetitivas,
A gente gosta de falar isso, não, mas Deus é fiel, mas quando a gente para realmente para pensar e declarar no nosso coração, não é só com os nossos lábios, mas no nosso coração, Deus é fiel. A gente precisa ter essa concepção, gente. Em 1 Reis 19:14 diz o seguinte, isso aqui foi uma experiência muito interessante, experiência do profeta Elias. Ele diz o seguinte, olha, ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos exércitos. Porquanto, olha só o cara se achando a última Coca-Cola do deserto. Alguém falou de última Coca-Cola do deserto aqui. Abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio de espada, e eu fiquei sozinho, só tem eu, Senhor, pobrezinho de mim. Que engano, gente. E agora procuram também tirar minha vida. E aí pula lá para o versículo 18, e Deus vai responder para ele o seguinte, ô Elias, eu te amo, e é por isso que eu vou te responder. Mas pouparei em Israel 7.000 homens. Quando Deus diz, eu pouparei, é porque Deus preparou esses homens cheios de fé. Ele estava se achando realmente o último. Você já parou para pensar sobre isso? Eu sou fiel, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu compareço aos encontros, eu faço evangelismo, eu participo do NV Kids, faço tanta coisa, fico no estacionamento, eu sou da mídia, eu canto, eu faço e tal, mas parece que eu sou o único que sou fiel mesmo. Nunca pense desse jeito. Deus tem guardado aí uma multidão de pessoas que nesse momento, talvez não estejam conosco aqui, mas estão lá, de joelhos dobrados, clamando pela mim e pela sua vida. Clamando pela igreja do Brasil, clamando pela igreja de todo o mundo. Eu ia falar pela igreja universal, né? Mas universal no sentido de toda a terra, de todas as igrejas, de todas as denominações. Deus não erra, portanto, não se arrepende das promessas que Ele fez. Se Ele disse que manteve os remanescentes, Ele manteve. E eu e você, nós, você que está me assistindo aí, que não pôde estar com a gente hoje, nós somos os remanescentes de Deus. Quando disserem para você, esse mundo está perdido, Rio de Janeiro não tem mais condição, não vai nessa não, isso é mentira do diabo. Deus guardou os seus remanescentes. Alguns deles estão aqui, outros devem estar numa igreja próxima, outros estão aí numa outra, estão ali, clamando, falando com Deus. Ele guardou os remanescentes. E gente, talvez a gente se esqueça disso, mas Deus, Ele se alegra em cumprir as suas promessas em nós. Deus tem alegria de cumprir a promessa que Ele fez na nossa vida. Porquanto, Ele está cumprindo no tempo dEle tudo o que Ele prometeu. Não te deixa, meu irmão, não te desampara, minha irmã, jamais. Você pode estar passando por um momento difícil, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo para você que você vai tirar de letra, eu não estou dizendo para você que de vez em quando você vai ficar triste, mas eu quero lembrar a você, não pastor Renato, jamais, mas a palavra de Deus, ela diz, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou te desamparar, eu continuo com você. Essa luta que você está enfrentando, não pense que você está sozinho não, eu estou aí junto com você. Esse caminho tortuoso que talvez você esteja andando, que você fala assim, Senhor, eu estou sem chinelo e está cheio de pedra cortando o meu pé, Deus está com você, e você vai ver o resultado e a bênção dEle no tempo certo. Para concluir, queridos, um dia Deus vai se revelar por completo, e todos nós o contemplaremos. Talvez hoje a gente tenha muitas dúvidas por causa dessa questão que eu falei, não é? Do tocar, do ver, do poder experimentar. Mas pensa no seguinte, todos nós vamos contemplar Deus face a face. Nós vamos olhar a Deus direto, assim, olho no olho. Eu não sei como é que vai ser esse dia, gente. Porque eu acho que eu não sou o único, mas eu acho que tem uma pá de crente que vai falar, não, eu vou abraçar. Eu não consigo só olhar para Ele, eu tenho que abraçar, eu tenho que sentir. E vai chegar esse dia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Veja o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. E aí eu lembro do tempo da minha mãe, não é? Pegava o bombril e areava a panela. Quem sabe o que é isso? A bacia da tia da minha mãe era como servia de espelho. Você podia fazer assim na bacia, não sei se você lembra, bacia de alumínio, um negócio desse tamanho assim, para quarar a roupa, sei lá, ia lavar roupa.
Ela areava aquilo para poder ficar bem brilhoso, e o reflexo aparecia. Não como é o reflexo de um espelho, mas todo distorcido, mas tinha reflexo. É assim que talvez hoje, às vezes, a gente ainda consiga enxergar ou tentar entender Deus. Nós não entendemos Deus, porque o tamanho dele é imensurável para a nossa mente. Mas nós podemos sim crer, confiar e saber que paulatinamente, a cada passo de fé, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando o seu poder, Deus vai mostrando a sua graça, Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai mudando situações, e a gente precisa continuar crendo. Ele continua, como material polido, entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, eu conheço em parte. Gente, se o apóstolo Paulo diz que conhecia Deus em parte, você quer saber de um negócio legal? A igreja de hoje, do século 21, ela é a igreja do século 21 por causa das cartas paulinas. É claro que Deus, Ele operou em tudo isso, é claro que Deus cuidou, mas toda a doutrina, todo o ensinamento, toda a fé que nos é ensinada, tudo aquilo que nós aprendemos, as frases, você viu que a maioria das citações vieram das cartas de Paulo. Ele diz o seguinte, que conhece Deus em parte. Imagina eu fiquei pensando quando eu li isso aqui. Então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Pode ser que eu não conheça Deus ainda plenamente, pode ser que eu não esteja vendo, pode ser que ainda no momento da dor, da tristeza, da dificuldade, eu me sinta desamparado, eu me sinta sozinho. Mas pode ter certeza disso, isso não é a realidade é que Ele continua conosco, que Ele continua comigo, que Ele continua com você, que Ele continua nos abençoando, que Ele continua do nosso lado. Eu não estou vendo, eu não consigo tocar, eu não consigo sentir o cheiro, mas eu creio pela fé, Deus não está só do nosso lado. Veja que Deus fez algo muito maior, porque quando Ele prometeu, eu não te deixarei, não te desampararei, parecia que Ele ia estar de braço dado conosco. Deus não andou de braço dado com ninguém. Deus habita no nosso coração. O Espírito Santo está aqui, pulsando. Eu te amo, Renato. Eu te amo, Márcia. Eu te amo, Antônio. Eu te amo, querido. Eu amo você. Eu estou do teu lado. Eu nunca te abandonarei. Eu nunca te deixarei. E para que a gente possa ir para casa, antes da gente sair, eu quero, nessa noite, orar junto com você. Sabe? Você talvez tenha estranhado, né? Nossa, pastor Renato hoje começou a pregar, não orou, nem falou com Deus. Pois é, eu esqueci mesmo. Tem misericórdia, Pai. Vamos orar agora? Tem alguma demanda na tua vida? Alguma luta? Alguma dificuldade? Você talvez esteja se sentindo fraco. Você que está em casa agora, não veio à igreja porque você falou assim, hoje eu não vou à igreja não, estou muito deprê hoje, estou muito para baixo. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar a Deus nesse momento. Caduzão, você pode me ajudar nisso? Cadu vai estar orando, gente. A gente vai estar concordando. Pode pegar o microfone? A gente vai estar concordando com o Cadu. Ele vai estar levantando um clamor aqui a Deus. Ele vai estar falando com Deus. E eu quero pedir que você possa estar nesse momento em sintonia com as palavras que sairão dos lábios do Cadu, porque Deus já preparou ele para estar fazendo esse clamor. E pode ter certeza que nessa noite milagres estão acontecendo. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus. E nesse momento você começa a pedir a Deus sobre aquilo que você está precisando. Nós não sabemos quais são as suas necessidades, mas existe um Deus de amor, que sabe o que você está passando na sua casa, o que passa na sua mente quando você se deita para dormir, ou quando você chegar em casa, qual vai ser os problemas que você vai enfrentar amanhã no trabalho, no outro dia, no final de semana. Mas saiba que nós temos um Deus de socorro, um Deus que não desampara, um Deus que está conosco todos os momentos, todos os minutos, todos os segundos, e é esse Deus que chega até você agora, e você nesse momento pode encher o seu coração de alegria, enche o seu coração de paz, enche o seu coração de esperança, de fé, porque Ele está alcançando a você, Ele está alcançando a sua família, Ele está alcançando os seus caminhos, seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for aquilo que você está passando, na sua situação. Família da Fé, Igreja Nova Vida de Bangu, Deus nesse momento está movendo céus e terra, Deus nesse momento está movendo o que tem que mover para Ele chegar até a sua vida. Seja curado,
seja livre, seja agora liberto de todas as mazelas, vícios, seja curado agora, aonde o médico não pode tocar, os remédios não podem fazer. Deus, o nosso Deus soberano, Ele chega até a sua saúde, Ele chega até você agora para restaurar, para mudar. Ó Deus, nós aqui ligamos na terra e sabemos que o Senhor está ligando nos céus a vitória, a bênção desse povo. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, aplaude o nome de Jesus nessa noite, creia, confia, em nome de Jesus, que o milagre chegou até a sua vida. Amém e graças a Deus. Aleluia.